Vamos lá, então. Cara, canais de YouTube sobre jogos, né? Apareceu aqui pra mim um canal no YouTube de um cara que eu conheço. Quer dizer, conheço é uma palavra forte. Eu já vi ele em alguns lugares e eu já esbarrei com ele em algumas situações, mas a gente não se conhece. Eu não sei quem, eu não sei, acho que eu não sei nem o nome dele e ele, obviamente, também não sabe quem eu sou. Mas eu já esbarrei ele, já vi ele em eventos e situações. E ele criou um canal no YouTube sobre jogos. E aí, o YouTube começou a recomendar pra mim esse canal, porque, obviamente, eu sou da área de jogos, então ele recomenda pra mim coisas sobre jogos. Bom, acho que o ponto aqui que eu quero falar é que a princípio, eu ficaria tipo, caraca, que legal. O cara que eu vejo ali nos eventos, ele criou um canal no YouTube. Opa, vocês escutaram isso? É a porra do meu robô. Enfim, ele tá indo embora agora. Tchau. Enfim, a ideia principal seria que eu, tipo, eu encontrei o canal desse cara e seria legal assistir os vídeos dele, né? Só que aí, assim que eu abri o primeiro vídeo desse maluco, me bateu uma sensação ruim. Tipo assim, a questão é que eu nunca vi nenhum vídeo, então. Eu nunca vi nenhum vídeo dele. Então, isso talvez seria considerado preconceito, né? Preconceito no sentido mais puro da palavra, no sentido de eu ter uma pré-conceitualização, né? Eu ter um conceito do que eu acho que vai acontecer no canal dele, mesmo nunca vendo nenhum vídeo dele. E talvez eu esteja errado, tomara que eu esteja errado. Mas eu quero compartilhar aqui essa ideia que eu tive a respeito do motivo pelo qual eu já perdi um pouco a minha vontade de assistir. Talvez antes mesmo de assistir o primeiro vídeo, né? Mas a premissa é que esses canais de YouTube que falam de jogos, e aí na verdade acho que não é nem só sobre jogos, é sobre qualquer área que exista, né? Qualquer área de conhecimento, vamos colocar dessa forma, a área de conhecimento que envolve pessoas adquirirem um certo conhecimento para produzir alguma coisa, né? Esses canais do YouTube, vamos partir de algumas análises. A primeira análise de todas é que esses canais do YouTube, eles majoritariamente focam em pessoas que não têm conhecimento, ou que têm pouco conhecimento, né? Que são as pessoas leigas, vamos colocar dessa forma. E é absolutamente natural que seja assim, né? Porque se você parar pra pensar, a quantidade de conhecimento em relação à quantidade de pessoas que têm aquele nível de conhecimento é basicamente uma pirâmide, né? Embaixo na pirâmide da base você tem a maior parte das pessoas que tem pouco conhecimento sobre aquilo. E aí, conforme você vai subindo, você vai complexificando o nível de conhecimento que aquela pessoa adquire, a quantidade de pessoas que tem aquele nível de conhecimento vai diminuindo, naturalmente, né? Então ela é uma pirâmide. E quando você fala sobre canais no YouTube, você está falando sobre views, né? Você está falando sobre uma métrica do que faz um bom canal no YouTube, de um canal do YouTube ter sucesso, é justamente a quantidade de visualizações e quantidade de engajamento. E esse engajamento não precisa necessariamente vir, tipo, eu não dependo do nível de conhecimento dessas pessoas. Então, pra mim, a única coisa que importa é número, né? A quantidade de pessoas, né? Não importa o nível de conhecimento das pessoas que estão vendo o meu vídeo, né? Em questão, obviamente, eu tô fazendo, obviamente, em questão de dinheiro, né? O quanto que esse canal vai render. E absolutamente, ou de novo, absolutamente natural que as pessoas precisem pagar as contas, cara. Você tem que pagar a conta e ela tem que fazer um canal de sucesso que dê view e para ele continuar fazendo o trabalho dele e o YouTube continuar recomendando, né? Então, por causa disso, é absolutamente natural e óbvio que esses canais eles vão focar na base da pirâmide. O público-alvo deles vai ser a base da pirâmide. Eles têm que falar com a maior quantidade de pessoas possível, né? Até porque, se ele fala sobre um conhecimento básico, quem está no topo da pirâmide também entende, né? Então, quando você pensa em nível de conhecimento, ele atinge todo mundo daquele nível para cima, né? Então, se você atira para baixo, ele vai pegar a pirâmide inteira, mas se você atira pra cima, se você fala sobre um conteúdo muito complexo, só quem vai entender aquele conteúdo é quem tá no topo da pirâmide. Mas se você fala algo muito básico, não é só quem é básico que vai entender. Quem é básico, quem é intermediário, que também quem é avançado também vai entender, né? Pode ser que pra galera no topo da pirâmide talvez não tenha muita utilidade, mas eles vão entender o conhecimento, o conteúdo.
né? Então é absolutamente natural que esses canais foquem na base da pirâmide, né? E isso faz com que, pra mim, particularmente, não tenha tanto apelo assim, porque, tipo, eu não estou na base da pirâmide, né? Eu não vou dizer que eu tô no topo, porque, obviamente, tem gente muito mais foda do que eu, mas eu também não tô na base, saca? O que significa que a primeira impressão que eu tenho, a primeira coisa que eu acho que vai acontecer é que ele vai falar sobre muitas coisas que eu já sei, né? Coisas que eu já ouvi, né? Conhecimentos, ele não vai me dar conhecimentos novos, né? Ele não vai me falar coisas que eu nunca ouvi antes, né? Tudo que ele vai falar são coisas que no final do dia eu já ouvi antes, então, e eu tenho conhecimento disso. Pode ser que eu concordo, pode ser que eu discorde, mas eu já ouvi aquela parada antes, então ele não vai me dar nenhum tipo de conhecimento novo, né? A segunda coisa é que esses canais do YouTube, eles, de novo, como a gente tá falando de engajamento e um sucesso de um canal. Quando você faz um canal no YouTube, ninguém faz um canal no YouTube pra ser esquecido, pra ser ignorado. As pessoas fazem canais no YouTube porque elas querem ser vistas, elas querem ter algum tipo de sucesso e algumas vezes elas querem transformar isso numa renda, né? E para você ter uma renda, você precisa que seu canal alavanque, né? Então, por causa disso, também é absolutamente natural que elas usem de táticas específicas que vai trazer retenção pro vídeo, né? Vai fazer com que pessoas assistam o seu vídeo. E dentro desse meio de canais do YouTube que falam sobre conhecimentos de uma área, e aí aqui, tipo, eu tô falando do exemplo de jogos, mas se aplica a outras coisas também, mas vamos tentar ficar dentro do conteúdo de jogos, né? Quando você cria um canal sobre jogos, é absolutamente natural que você não só tente atingir a base da pirâmide, mas você tente atingir a base da pirâmide com técnicas que vão fazer com que essa base engaje, né? E essa é uma outra coisa que eu também me incomodo um pouco sobre qual é o tipo de tática usada, né? As duas coisas que a gente mais vê dentro desse meio são duas técnicas principais, né? A primeira técnica é a técnica do coach, né? Que é você basicamente incentivar as pessoas a partir dessas frases e conteúdos motivacionais no sentido de não, eu vou te dar a técnica exata, tipo, o que você tem que fazer pra ser um cara de sucesso, né? E aí todos eles vão dizer algo tipo assim, não é um caminho fácil, tipo assim, eu não tô dizendo que é fácil, né? É difícil pra caceta, só que eu confio em você e eu sei que você vai se esforçar pra caramba e você vai conseguir. E você vai ser a única pessoa que vai conseguir porque todo mundo do seu lado vai desistir porque é difícil. Eu sei que é difícil, né? E aí, tipo assim, você precisa jogar essa ideia de que é difícil, mas você vai conseguir porque você é foda, né? Então você tem que dar essa massageada no ego do viewer. E aí como que é feito essa parada? Essa parada ela é feita a partir de uma série de etapas, né? Você dá pro seu espectador um conjunto muito específico de instruções que ele tem que seguir à risca e você garante pra ele assim, ó, é difícil pra caralho, não é muita gente que consegue, mas se você conseguir, eu te garanto que você vai ter sucesso. Porque você tem que seguir exatamente as minhas instruções sem desviar de nada. Você não pode desviar de nenhum. Você tem que seguir. E eu garanto que se você seguir todos os meus passo a passo, quando você chegar no final, eu te garanto que você vai fazer sucesso. Essa é a técnica. Só que qual que é o problema dessa técnica? Essa tática, né? O problema dessa tática é que ela é basicamente impossível. Não tem como você seguir esse tipo de coisa. E além disso, ela é muito conveniente. Ela é muito conveniente para quem é o youtuber. Tipo, o comunicador que tá comunicando essa tática é muito conveniente para ele criar essa tática porque ela tem uma proteção. Ela tem uma proteção mágica, basicamente, que é o seguinte. A vida, ela é complexa e ela varia e ela tem como é que é o nome? Cara, eu esqueci a palavra, mas tipo assim, a vida ela não acontece do jeito que você queria. Existem imprevistos o tempo todo na vida. E vão ter coisas que vão dar errado, cara. Muitas coisas na tua vida vão dar errado. Simplesmente vão dar errado. E o que faz uma pessoa viver a vida
bem não é ela ter um plano certinho que ela precisa seguir sem errar. O que faz com que a gente se dê bem na vida é a nossa capacidade de se adaptar. Né? Se adaptar aos problemas, se adaptar aos erros. E principalmente ter, tipo, planos alternativos. É você saber muito bem, tipo, cara, eu vou tentar isso aqui. Se isso aqui der errado, eu tenho esse outro plano. Se esse outro plano der errado, eu tenho esse outro plano. E se esse outro plano der errado, eu também tenho esse outro plano. E aí você vai fazendo isso e você vai se adaptando até alguma coisa dar certo. Né? E aí quando alguma coisa dá certo, você avança e aí você vai pro próximo plano. Né? E aí ele vai dar errado de novo. E aí você vai ter um outro plano B. E aí outro plano C. Então a vida, ela beneficia aquelas pessoas que sabem se adaptar e mudar e pivotar conforme a necessidade. Né? E isso vai completamente contra a ideia desse plano fechado de técnicas e passo a passos de tipo assim, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Porque, obviamente, no meio do caminho alguma coisa vai dar errado. Obviamente, obviamente. Só que essa técnica, ela vem com uma proteção mágica que é justamente a ideia de que muitas pessoas vão tentar seguir esse caminho e vão falhar. E é óbvio que vão falhar. E aí, quando elas chegarem pra você e falarem que não deu certo, eu tentei fazer o que você me ensinou e não deu certo, pro comunicador existe um argumento muito simples, que é: você não seguiu a minha técnica do jeito que eu falei. Né? Eu te dei um passo a passo muito específico, nesse passo aqui você fez errado. Então, nesse passo aqui você fez errado, foi por isso que você não deu certo. Só que é óbvio que, tipo assim, ninguém nunca vai conseguir fazer. Ninguém nunca vai conseguir seguir esse passo a passo do jeito perfeito, porque não tem como. Né? Então, é uma tática muito, muito, muito convincente, muito, muito conveniente, né, pro youtuber. É uma ideia que ela tem um apelo muito forte. Ela tem um apelo muito forte porque você chega pra garota, pra pessoa, e você consegue, tipo, cara, categoricamente dizer: eu te garanto que se você seguir esses meus passo a passos, quando você chegar no final, você vai fazer sucesso. Só que isso vem com uma carga de que ele não fala, que é basicamente impossível seguir esse passo a passo. É impossível, é impossível. Porque não é assim que funciona na prática. Não é assim que as pessoas fazem sucesso na prática. As pessoas que fazem sucesso, existem diversos elementos. Existe o elemento da sorte. Existe o elemento que, cara, pra essa pessoa deu sorte. Existe o elemento da técnica. Existe o elemento da oportunidade. Existe o elemento do recurso. Né? Algumas pessoas têm mais recursos que outras. Algumas pessoas tiveram uma oportunidade. Né? Algumas pessoas tiveram uma criatividade, pensaram numa ideia que ela foi a primeira pessoa a pensar naquela ideia. E existem vários elementos. Existem elementos de sorte também. Cara, existem muitas coisas. Então, eu não gosto muito dessa tática, porque ela é uma tática que não funciona, mas ela é uma tática que tem apelo pra caramba. Ela tem muito apelo. O que significa que ela vai atingir muito público. Ela vai trazer muito público, né? Então, pra um canal no YouTube, se você fizer isso, tipo, cara, as pessoas vão... O seu canal vai deslanchar, mas assim, no final do dia você não vai estar ajudando ninguém, saca? Você não vai estar, tipo, agregando valor a nada, saca? Porque é uma técnica morta, uma técnica que você vai passar pra pessoa e você sabe que ela não vai fazer, né? Ela não vai conseguir fazer. Então, tem essa premissa do coach, que é uma parada que veio do coaching, mas que acabou sendo adaptado e surrupiado pelos canais de YouTube para gerar engajamento. E aí você tem a outra questão desses canais que normalmente que eles fazem também, que é a questão que eu chamo não, né? Esse termo existe, não fui eu que inventei, que é da engenharia de obra pronta. O que é a engenharia de obra pronta? É você pegar basicamente um produto que faz sucesso, né? Ele já faz sucesso, ele já funciona, você sabe que ele está bem feito, e aí você destrincha esse objeto em vários elementos. E aí você faz uma análise, você estuda esses elementos individuais e você pensa, tá, entendi. Esse jogo fez sucesso por causa que esse elemento se encaixou com esse, ele fez dessa forma, e aí depois teve isso, e depois teve isso, e aí o conjunto todo da obra fez com que o bagulho fez muito sucesso. Só que o problema é que isso também não é útil na vida real. Isso não agrega conhecimento nenhum. Isso, na verdade, é bem deceiving, né? Os que, porra... Fala português alienígena, filho da puta, né? Eu esqueci como é que o
uso esse termo em português. Mas ele engana, saca? Ele engana as pessoas porque pra quem tá de fora olhando, fazendo essa análise de obra pronta, você tem a impressão de que você tá aprendendo. Você tem a impressão de que você tá entendendo como as coisas boas são feitas, as coisas de sucesso são feitas. Mas no final do dia você não tá. Você não tá. E eu vou explicar por que você não tá, né? Porque, primeiro de tudo, é que você vai fazer uma análise de várias obras prontas, né? Você vai pegar vários jogos de sucesso, você vai destrinchar eles e você vai entender por que esse jogo fez sucesso, né? E a primeira coisa que você vai descobrir é que vários jogos diferentes têm elementos completamente diferentes, saca? O motivo pelo qual um jogo fez sucesso não é o mesmo motivo pelo qual outro jogo fez sucesso. Que também não é o mesmo motivo pelo qual um terceiro jogo fez sucesso. E a questão é que você vai tentar... O ser humano... Na verdade, é natural que o ser humano tente encontrar padrões. Porque a gente é bom nisso. A gente é bom em tentar encontrar padrões. Só que isso acontece mesmo quando os padrões não existem. A gente enxerga padrões onde padrões não existem. E a gente acaba criando essa premissa de que se você fizer análise o suficiente de jogos que fazem sucesso, você consegue encontrar um padrão que exista entre todos esses jogos, e aí você chega na conclusão de que, todos os jogos de sucesso fazem isso. Logo, se você fizer isso, o seu jogo vai fazer sucesso. O que não é verdade, mas nem na puta que pariu que isso é verdade. É óbvio que isso não é verdade, né? Você não vai aprender nada com isso. Porque o motivo pelo qual os jogos fazem sucesso, de novo, é aquela mesma coisa que eu tinha falado antes. São diversos fatores que fazem um jogo fazer sucesso. Recurso, ideias, dinheiro, sorte. Então, é só você se enganar, você acreditar que estudando como os jogos que já estão feitos funcionam, né? E é muito óbvio que um jogo que é bom, é bom. Tipo assim, você pega um jogo que já tá feito, é muito fácil você pegar e você chegar à conclusão de que esse jogo já é bom. Porque você já tá alimentando a sua própria... Você já sabe que o jogo é bom, no final do dia. O jogo é bom. O jogo faz sucesso. Então, você já parte dessa premissa. Você parte da premissa aqui, beleza. O jogo faz sucesso, ele é bom. Eu só preciso abrir o jogo, destrinchar ele e tentar encontrar justificativas pra corroborar uma ideia que já existe na minha cabeça. Que é, o jogo é bom. Eu posso pegar um jogo, sei lá, Minecraft, que é um jogo que explodiu, é um jogo que fez sucesso pra caralho, e eu posso inventar qualquer merda de desculpa pra dizer que esse jogo é bom. Eu posso dizer que o Minecraft é bom porque a grama tem o tom exato de verde que ativa os neurônios do cérebro da pessoa, e isso faz com que o jogo seja bom, né? E você não tem muito como comprovar que isso é mentira, porque o jogo de fato faz sucesso, né? Só que, obviamente não por esse motivo, né? Só que obviamente que esse exemplo que eu dei é um exemplo esdrúxulo. Quando as pessoas fazem essa engenharia de obra pronta, elas costumam esconder um pouco mais e conseguir fazer com que os argumentos delas sejam um pouco mais convincentes, mas que no final do dia, não são o motivo real do porquê o jogo faz sucesso, né? Então, você tem esse elemento de engenharia de obra pronta, né? Uma outra coisa que talvez seja importante ressaltar é que, é muito bom, eu já falei isso, né? Mas, é muito fácil você explicar por que um jogo bom é bom. O difícil é você explicar por que um jogo ruim é ruim, né? Só que aí também entra no... Como é que é o nome? Eu não sei qual que é o nome daquela parada. É aquela imagem que tem, um avião e tem as marcas de bala do avião. E aí, essa é dos aviões que voltam da guerra, essa é a média de lugares onde as balas atingem. E aí você tem um monte de bala nas asas e você tem um monte de balas na cauda do avião, né? E aí uma pessoa leiga vai chegar à conclusão de que, você precisa reforçar o avião, né? Você precisa reforçar o avião. E aí, como a maioria das balas estão nas asas e na cauda, você chega à conclusão de que você vai ter que reforçar a asa e a cauda. Só que na verdade não é isso, né? Você não está levando em consideração os aviões que não voltaram, né? Você só está levando em consideração os aviões que voltaram. Se os que voltaram têm tiros nas asas e na cauda, significa que se você tomar tiro na asa e na cauda, você consegue voltar para casa.
O que significa que se você tomar tiro em qualquer outro lugar, por exemplo, na cabine e no motor, esses aviões nem voltam. Então são esses lugares que você tem que reforçar, né? Ou seja, o que você está aprendendo com a falha, você está aprendendo com os aviões que não voltaram, você está aprendendo com os aviões que foram destruídos, né? A ideia de você pegar esse avião e você reforçar a asa e a cauda baseada nos aviões que voltam é você aprender com engenharia de obra pronta, é você aprender só com sucesso, você está olhando só o sucesso, você está olhando só os jogos de sucesso. E você está olhando só os jogos de sucesso e você está tentando adquirir um tipo de padrão de quais elementos esses jogos de sucesso todos têm e você está fazendo igual. Só que você não está olhando para os jogos que fracassam. Né? E é óbvio que você não vai olhar para os jogos que fracassam, porque eles fracassaram, eles nem chegam em você. Né? Os jogos que não foram bem, não tiveram sucesso, eles não chegaram em ninguém. Essa é a definição de você não fazer sucesso. É você não chegar em ninguém. Então é óbvio que você não vai ter esse repertório. Você só vai ter o repertório de jogos que fazem sucesso. Você não vai ter o repertório de jogos que não fazem sucesso. Né? Só que esses jogos que não fazem sucesso são os jogos que você mais vai aprender com eles, né? Então, na verdade, e aí isso faz com que a gente pense um pouco a respeito de qual é a melhor estratégia para você aprender a fazer jogos de qualidade, né? Bom, eu preciso estudar os jogos que falham, né? Estudar os jogos que falham é infinitamente mais efetivo do que estudar jogos que dão certo. Só que você não tem acesso aos jogos que falham. Você não tem acesso a esses jogos. Na verdade, você até tem. Se você pesquisar, se procurar, você pode chegar, sei lá, tipo num Game Jolt da vida, ou você pode até Steam mesmo. Você pode, tipo, entrar na Steam e você pode, tipo, pegar jogos que tipo, por ordem de publicação, né? São jogos que foram publicados recentemente. Talvez você encontre muito lixo lá, mas é um dado sujo, né? Porque primeiro de tudo, você pode querer olhar as métricas de... Você pode querer olhar as métricas de positivo ou negativo. E talvez você entenda essa questão errada e você vai chegar na Steam e você vai filtrar por jogos que tem muitas análises negativas. Só que isso também é o jeito errado de você fazer isso. Também é o jeito errado. Porque jogos que têm muitas análises negativas têm muitas análises. Ponto final. Se elas têm muitas análises, é porque o jogo teve uma certa atração. E ele teve uma certa alcance, vamos colocar dessa forma. O que você quer ver não são os jogos que tiveram alcance, né? Porque os jogos que tiveram alcance, não importa se eles são bons ou se eles são ruins, eles tiveram alcance. E mesmo os jogos que têm muitos reviews negativos, alguém teve que comprar o jogo pra fazer o review, né? A não ser que, tipo, sei lá, tenha ganhado premium, mas assim, se o jogo tem 5 mil reviews negativos, você acha que o dev deu o jogo pra 5 mil pessoas? Obviamente que não. Você sabe que pelo menos 90% das pessoas compraram aquele jogo. Então não importa se o seu jogo é ruim ou não. Ele teve 5 mil vendas. Isso já é, em certo nível, sucesso. Né? Então você não quer olhar para os jogos que tem review negativo. Você quer olhar para os jogos que não tem review nenhum. Não tem review. Porque esses jogos são jogos que não chegaram em ninguém. Não tiveram apelo sequer para chegar nas pessoas. Né? É esse jogo que você quer olhar. Só que talvez na Steam seja um pouco mais difícil, porque se você filtrar por jogos recentes, você talvez acabe na armadilha de encontrar um jogo que é bom, só que ele só não tem review porque ele é muito recente, ele acabou de ser publicado, e aí, como ele acabou de ser publicado, ele não tem muito review, né? A melhor forma de você... Os jogos que você quer olhar são jogos que existem há muito tempo e não tem review. Só que você não consegue filtrar isso na Steam. Então, bom, o ponto que eu quero chegar é que é difícil você ter esses exemplos. É difícil você chegar nesses exemplos de jogos que não tiveram tração e que já existem há algum tempo. Qual que é a melhor forma de você conseguir jogos assim? Fazendo os seus próprios. Não tem outra forma. Você tem que fazer os seus jogos. Porque aí você vai fazer o seu jogo e o seu jogo vai ficar uma bosta. E normal, faz parte otimizado. Ninguém começa fazendo um jogo bom. O primeiro jogo das pessoas não são bons.
E aí você vai me dar um monte de exemplo de... Não, Stardew Valley foi o primeiro jogo esqueci o nome do cara, desculpa. Mas, sei lá, Stardew Valley foi o primeiro jogo do maluco e Stardew Valley foi muito foda. Não foi o primeiro jogo do maluco. Foi o primeiro jogo, talvez, publicado. Talvez comercializado. Mas pensa que pra alguém fazer um jogo, ela tem que aprender a fazer um jogo. E o processo de aprendizado envolve você criar coisas, né? Envolve você criar outras coisas antes. Então, pra ele aprender a fazer o Stardew Valley, ele teve que fazer outras coisas antes. E essas outras coisas que ele fez, de novo, só não chegaram em você. Caralho, você não tem no nariz. Bom, enfim, esses jogos só não chegaram em você, né? Então ninguém faz o primeiro jogo muito foda. Pode ser o primeiro jogo publicado, o primeiro jogo comercial, mas não significa que é o primeiro jogo que a pessoa fez. Não tem essa, não existe essa, né? Então você tem que fazer jogo e os seus primeiros jogos vão ser ruins. Só que quanto mais jogo ruim você faz, mais você identifica o que você fez de errado, né? Então, você começa a... Você tem 2 pontos. O primeiro deles é, você começa a aprender o que faz um jogo ser ruim, né? O que você colocou naquele jogo pra fazer com que ele não tivesse apelo e que talvez você possa melhorar no próximo. Então, tipo assim, eu fiz esse jogo aqui e todo mundo que jogou o meu jogo, tipo, sei lá, não tô falando nem de público geral, tô falando, tipo, sei lá, amigos, saca? Eu joguei ali no meu Twitter ou no meu Instagram ou no meu Facebook e aí, tipo, 3 ou 4 amigos meus jogaram. Ou eu cheguei ativamente pra um amigo meu e falei, tipo, quero que você jogue isso e me dê feedback. E aí os seus amigos, eles vão te dar feedback, tipo, essa parte eu não gostei, essa parte ficou ruim, essa parte não ficou legal. E aí você vai pegar esses conhecimentos e você vai trabalhar em cima deles e no próximo jogo você vai tentar fazer melhor, né? Você tem esse elemento. E você tem a outra coisa que você vai aprender, que é no que você é ruim. Todo mundo é ruim em alguma coisa. Todo mundo é ruim em alguma coisa. Não tem como você ser bom em tudo. Ainda mais na área de jogos. A área de jogos ela é completamente interdisciplinar. Ela precisa de programação, ela precisa de música, ela precisa de arte, ela precisa de roteiro, ela precisa de marketing, ela precisa de game design. Ela precisa de sound design. Né? Ela precisa de UI UX. Ela precisa de uma porrada de coisas. E é humanamente impossível você ser bom em tudo. Não tem como você ser bom em tudo. Óbvio que não tem como você ser bom em tudo. É por isso que as pessoas fazem equipes. E mesmo que você seja bom em tudo, você passar pelo trabalho de fazer tudo faz com que o seu jogo fique inviável. Porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Se você está programando, você está só programando. Aí para você fazer arte, você tem que parar de programar e começar a fazer arte. E aí pra você fazer música, você tem que parar de fazer arte. E aí começar a fazer música. E aí você parou de fazer música pra você, tipo, sei lá, agora eu tenho que marketar o meu jogo. Enquanto eu tô montando a minha campanha de marketing, eu não tô trabalhando no jogo. Eu não tenho como fazer tudo no tempo, cara. Ou você tá montando a sua campanha de marketing, ou você tá programando no seu jogo, né? Você tem que parar de programar no jogo e fazer a sua campanha de marketing. O que você pode fazer é, enquanto você está trabalhando nas outras áreas do jogo, tipo, enquanto você está programando, você, sei lá, grava a tua tela. Né? Você grava a tua tela e você começa a gravar material que você vai usar eventualmente na tua campanha de marketing. Mas vai ter uma hora que você vai ter que parar de programar, você vai ter que parar de fazer arte, você vai ter que parar de produzir no seu jogo para poder pegar todo esse conteúdo que você juntou e montar um vídeo, editar um vídeo, montar post, montar planejamento e tal. Isso vai fazer com que o seu jogo demore trocentas vezes mais para ser produzido do que se você focasse em uma coisa só ou se você tivesse uma equipe. Né? Então, é muito importante você aprender no que você é ruim. É muito importante você aprender isso. Porque se você querer melhorar, se você quiser ser bom em tudo, você não vai ser bom em nada. Porque é como se fosse um personagem de RPG. É como se fosse um personagemzinho de RPG que você tem lá seus status. Inteligência, destreza, força, carisma. Se você tentar colocar pontos em todos, você vai ter um personagem que ele tem alguns pontos em tudo, mas ele não é bom em nada. Ele não é bom em nada. Ele é um stat merda. E aí o seu personagem fica uma merda de propósito. Né? Se você só tem um pouquinho em cada, você é ruim em tudo. Você é mediano em tudo, né? Vamos colocar dessa forma. E aí os seus jogos vão ficar uma bosta.
porque você não vai ter nada, nenhum elemento do seu jogo vai chamar atenção. Né? A programação do seu jogo vai ser meio boa, o jogo vai estar todo bugado. A arte do seu jogo vai ser meio merda, vai ter cheio de erro de anatomia e erro de proporção. A música do seu jogo vai ser zoada, você vai tipo, botar umas notas tudo errada, você vai botar os timing errado, vai ter uma música dissonante. O roteiro do seu jogo vai ficar uma bosta, vai ser cheio de furo de roteiro, não vai ter desenvolvimento de personagem direito, não vai ter personalidade dos seus personagens, não vai ter character development. O marketing do seu jogo vai ser uma bosta, você não vai conseguir chegar em ninguém, você não vai conseguir dar apelo em ninguém, e o seu jogo vai pro saco, você vai pro lixo. Né? Então, você precisa saber no que você é bom e no que você é ruim. E tentar trabalhar o seu jogo, trabalhar a tua ideia em cima de compensar as coisas que você é ruim. Né? Compensar as coisas que você é ruim. Por exemplo, eu sou muito ruim em marketing. Eu sou horrível em marketing. Eu sou muito bom em programação. Meu game design tá melhorando. Tipo assim, o meu game design é algo que eu consigo enxergar que existem falhas. Eu faço alguns designs ruins, mas eu sinto que é melhorável. Eu sinto que eu tô num caminho de progressão. Né? Tá? Então, a programação é basicamente a minha área principal. Game design vamos colocar que é a minha área secundária. Tipo assim, enquanto programação é o meu atributo primário, game design é um atributo secundário que tá evoluindo, não é tão bom quanto a programação, tem falhas, mas ele tá evoluindo. Música é algo que eu tenho base stats, né? Vamos colocar tipo assim, eu sei o mínimo pra pelo menos dizer se ficou bom ou não. Saca? Tipo, vamos supor, eu crio uma música. Eu provavelmente, tipo, a música que eu crio, eu sei dizer se ela ficou ruim ou não. E na maioria das vezes eu sei que ela tá ruim. Né? Porque a pior coisa do mundo é você fazer algo ruim sem saber que ele ficou ruim. Isso é o que você tem que fuja. Quando você cria algo, você tem que ter o discernimento se o que você fez tá bom ou ruim. Né? Você tem que ter esse autoconhecimento. Você tem que criar um conteúdo e você tem que saber, pô, isso aqui ficou bom ou isso aqui ficou ruim. Se você acha que tudo que você fez ficou bom, não vai dar certo. Porque muitas coisas vão estar ruins e você vai achar algo que tá muito foda e você fala, nossa, isso aqui ficou muito foda e na verdade tá uma bosta. Mas o contrário também é verdade. Você não pode achar que tudo que você faz tá ruim. Porque senão você vai achar que tudo que você faz tá ruim e você vai estar desperdiçando o potencial. Você vai estar pegando coisas que eram legais, eram boas, eram pelo menos boas o suficiente, e você está jogando no lixo. Né? Então você não pode fazer isso. Você não pode nem achar que tudo é ruim, nem achar que tudo é bom. Você tem que ter o discernimento de saber se o que você fez é bom ou ruim. Na parte da música, eu considero que eu tô nessa área. Eu não sou bom em música, mas eu tenho discernimento de que eu não sou bom em música. Eu tenho conhecimento suficiente para dizer o que é bom e o que é ruim, mesmo eu não tendo a capacidade de fazer algo bom. Mas eu consigo compensar isso terceirizando. Eu consigo, tipo assim, cara, eu sei quem eu chamo, ou eu sei quem eu falo, pra, tipo, cara, eu preciso de uma música desse jeito. E aí o cara da música faz a música, me devolve e eu falo, tá, ficou legal, mas não é exatamente o que eu tava precisando pra essa cena específica do jogo. Eu preciso que essa música seja um pouco mais desse tipo. Então você tem que ter esse know-how técnico de algumas coisas. A arte é a mesma coisa. A arte eu vou colocar na mesma coisa que a música, talvez um pouco menos. A arte eu manjo menos. Né? Eu sei o que eu preciso em questão artística, mas eu não sei fazer. Eu sei que eu não sei fazer. Eu consigo, tipo, entender algumas coisas, no sentido de talvez tapar alguns buracos. Eu consigo tapar alguns buracos muito específicos. Né? Então, por exemplo, sei lá, tem um sprite de um personagem que ele... vamos supor, eu tenho o sprite do personagem, e o sprite do personagem, o sprite sheet, né, que tem vários frames de animação. E aí eu sei que eu recebi um sprite sheet de um artista, e aí eu percebi que dentro do sprite sheet, cada sprite tem um tamanho diferente, tem uma dimensão diferente. Se eu fosse novato, eu não ia saber que isso ia afetar o meu jogo. Mas eu tenho conhecimento disso, eu sei que quando eu falo em sprite, cara, eles precisam ser todos do meu tamanho. Óbvio. Eu preciso, não por questão artística, mas por questão técnica mesmo, por questão de programação. Se todos eles estão na mesmo tamanho, eu consigo empilhar todos eles um em cima do outro e alinhar o desenho para que o artista consiga identificar em qual posição o pixel deveria ficar. Né? Porque se o artista ele faz
um monte de sprite e ele meio que joga eles por aí sem alinhar eles direito, quando eu for tentar fazer animação, o personagem vai ficar todo flicando, porque cada sprite ele vai estar numa posição diferente. Né? Então, esse conhecimento eu tenho. Eu não tenho conhecimento de fazer os sprites, mas eu tenho conhecimento de, por exemplo, consertar. Por exemplo, esse tipo de coisa. Se fosse no meu caso, se eu tivesse recebido um sprite sheet cagado desse jeito, eu provavelmente saberia consertar. Eu não precisaria dizer pro artista, ei, artista, tá quebrado aqui, conserta. Eu mesmo saberia consertar. Eu mesmo saberia, tipo, pegar, alinhar as coisas e falar, não, tá, beleza, acho que assim funciona, e aí, pum, renderiza tudo do jeito que eu precisava. Fazer esse tipo de ajuste eu consigo. Animação também, 3D. Se eu precisar pegar um objeto 3D, né? E aí eu sinto que o pescoço dele tá pra baixo. Ele tá pra cima. E eu preciso só pegar essa cabeça e fazer assim, ó. Isso eu consigo fazer. Eu consigo abrir um Blender e fazer isso. Eu não consigo modelar um personagem 3D. Mas se eu precisar ajustar o tamanho do pescoço, eu consigo fazer isso. Se eu precisar fazer uma extrusão no dedo, se eu precisar pegar o dedo dele e esticar, eu consigo fazer isso, saca? Eu tenho esse tipo de conhecimento básico pra pelo menos saber me virar, né? Então, e por último, marketing. O marketing é o que eu realmente não manjo. Marketing, cara, pontuação negativa. Tipo assim, eu não sei fazer essa porra. Não sei. Eu não só não sei, como não tenho vontade e nem gosto de fazer essa merda. Não odeio fazer posting. Odeio esse negócio de ter que ficar postando em rede social todo dia, e aí fazer uma brincadeirinha, e olha galera, isso foi o que eu fiz hoje, fazer devlog, nossa, puta que pariu, odeio fazer devlog, nossa, que saco fazer devlog. Eu acho chato pra caralho, eu sou ruim e não gosto de fazer. Então, mas eu tenho esse discernimento, eu tenho esse conhecimento. Então eu preciso dar a volta por cima disso, eu preciso pensar em alguma estratégia de compensar essa minha falta de conhecimento em marketing para eu conseguir me virar e conseguir fazer os meus jogos fazerem sucesso, né? Existem formas de fazer isso, né? Principalmente a melhor forma possível é você terceirizando isso para outra pessoa, né? Você arranjar alguém que manja de marketing e conseguir fazer ela trabalhar para você. E aí quando eu falo trabalhar pra você, não é tipo assim, trabalhar pra você. É trabalhar pra você no sentido de vocês dois estarem fazendo algo junto, né? Tipo, ela faz a parte dela, eu faço a minha parte, nós dois ganhamos com isso, né? Seja em questão de dinheiro, seja em questão de notoriedade ou de portfólio ou de qualquer coisa, né? Uma outra coisa também é você talvez, tipo, arranjar alguém que tem muito alcance, né? Então você, tipo, sei lá, trabalhar com alguém que já tem alcance, já tem, tipo, sei lá, um youtuber, vamos supor. Se você trabalha fazendo jogo com algum youtuber, você faz a parte do que você é boa e ele cuida de ter o alcance dele e o público dele, e aí talvez, óbvio, ele pode ter um conhecimento secundário, né? Tipo assim, eu sou o programador, né? Já dando um pouco de spoiler, mas ainda vou deixar as coisas um pouco em segredo, mas vamos supor, por exemplo, uma situação hipotética onde eu sou o programador de um jogo e eu tô fazendo um jogo com um youtuber que é artista, né? Então, ele é muito bom em arte, ele faz a arte do jogo e ele tem o conteúdo, e ele tem o canal dele no YouTube que é basicamente o alcance, né? Então, ele vai fazer o papel de marketing aqui nessa parada. Ele vai ser o artista e o marqueteiro, e eu vou ser o programador e talvez game designer, mas aí game designer também, game designer pode ser algo que dá pra ser feito em conjunto, né? Então eu acho que pra você, acho que a melhor dica que eu daria talvez pra você melhorar no seu projeto é isso. Primeiro, nunca para de fazer jogo, você tem que continuar fazendo jogo, porque não é só pela questão da prática. Não é só pela questão da prática, isso é muito importante. Não é só pela questão da prática. É porque quanto mais jogos você faz, mais repertório você tem de coisas erradas. E você tem o histórico de todas as merdas que você já fez, e você pode olhar pra trás e saber, dessa vez, eu esbarrei numa questão que, cara, eu tinha esbarrado lá atrás. E eu sei que deu merda lá atrás. Lá atrás, quando eu esbarrei nessa mesma coisa, deu merda. Então, dessa vez, eu não vou esbarrar, né? Não vou fazer isso, né? Às vezes você acaba vendo isso em outras pessoas. Tipo, isso na verdade é comum pra caralho. Você vê outras pessoas fazendo um projeto
E aí você tá vendo no projeto da pessoa, cara, ele tá esbarrando no mesmo problema que eu esbarrei e eu me fudi, tá ligado? E aí você tem duas opções, né? Você pode chegar pra pessoa e falar, ó, cara, eu recomendo que você reveja isso. Porque eu já passei por essa situação e foi uma merda. Só que, óbvio que isso... Ai, que isso, um cabelo? Ah, um bicho. É óbvio que existe a possibilidade de as pessoas encararem isso como uma certa arrogância, né? Tipo assim, eu sou foda e eu tô dizendo que esse teu jogo aí é uma merda, né? Porque eu sou foda e eu já tive experiência e eu sei que vai ser uma bosta o seu jogo. Bom, faz parte, eu acho que faz parte da vida. Então é meio que você saber, talvez usar as palavras corretamente, ou você pode só ficar quieto. Ou você pode só ficar quieto, porque no final do dia você aprendeu sozinho. Quando você se fudeu lá atrás, não tinha ninguém pra chegar pra você e falar o que você deveria fazer. Você aprendeu essa parada sozinho. Então, às vezes, você pode ter o sentimento de, tipo assim, você tá vendo outra pessoa lá na frente fazendo o projeto dela, você tá vendo que ela vai se fuder, só que eu acho que talvez a melhor coisa que você possa fazer é deixar ela se fuder. De propósito. Você sabe que ela vai se fuder. E você deixa ela se fuder de propósito. Porque você fazer com que ela mesma tenha o conhecimento e ela adquira a experiência e ela saiba o motivo pelo qual deu merda é infinitamente melhor do que eu chegar pra ela e dar a resposta na mão dela. Tipo assim, ó, vai dar merda por causa disso. E a pessoa às vezes tipo, nem sabe por quê. Né? Às vezes ela nem percebeu o motivo por qual a parada deu merda, porque ela fez errado. Eu sei porque eu já me fudi no passado. Né? Mas só explicar pra pessoa, às vezes explicar pra alguém nunca vai ter o mesmo impacto da pessoa experienciar na pele o que é passar por esse problema. Então, às vezes, talvez a melhor coisa que você possa fazer é só ficar quieto. Né? Deixa a pessoa se fuder e essa é a melhor forma que você tem de ajudar é uma palavra muito forte, porque, tipo assim, você não vai estar ajudando, você só vai estar, tipo, ficando quieto. Mas, de todas as ações que você poderia tomar, a ação que vai fazer com que o resultado final, no futuro, seja o melhor possível, é a ação de você ficar quieto. Né? É a ação de você ficar quieto. Então, bom, acho que a ideia principal desse vídeo era justamente falar sobre, tipo, canais no YouTube. Bom, vou tentando recapitular um pouco do assunto e condensando toda essa ideia no ponto que eu queria chegar, né? Esses canais do YouTube, a impressão que eu tenho é que não vão me ajudar em nada, não vão acrescentar em nada, porque eles vão falar coisas ou que eu já sei, ou eles vão usar técnicas de engajamento que parecem que funcionam, mas eu sei que não funcionam e que é só tipo bait de engajamento. Né? E, cara, eu espero que eu seja errado. Mas é isso, acho que essa é a minha análise. Talvez. Existe alguma coisa que eu talvez queria falar? Eu acho que não. Eu tô, sei lá, eu tô só jogando um monte de ideia aí no ar. E eu tô falando há 40 minutos sobre coisas aleatórias. Então, não sei, eu acho que é isso. Se eu pensar em alguma coisa diferente, eu abro o vídeo de novo e complemento. É isso. Tchau. Olha eu aqui de novo, falando exatamente o que eu previ que ia fazer, exatamente o que eu previ que eu ia fazer, que é lembrar de alguma coisa que eu não falei e ter que gravar uma segunda parte falando sobre tal assunto, né? O vídeo que eu tô olhando aqui, ele fala sobre jogos feios e jogos bonitos, né? Sobre venda, né? E sobre apelo. E uma coisa que eu já tô até prevendo, que é uma coisa que eu também não gosto, não gosto, que é essa ideia de... que até se comunica um pouco com aquela parte que eu falei sobre você identificar as suas dificuldades, né? Identificar no que você não é bom e você dar a volta por cima, né? Então, por exemplo, muita gente é boa em programação, são bons programadores e não são bons artistas. O que, simplificando um pouco, é o meu caso. Né? Eu sou um bom programador e sou péssimo artista. Né? Se eu tiver que fazer arte toda do meu jogo do zero, vai ficar uma bosta. E aí tem essa premissa de que um jogo não precisa ser bonito para vender. Né? Um jogo não precisa ter apelo artístico
para vender. Se você fizer uma boa programação, um bom game design, o jogo vende, né? Só que, cara, isso cai numa armadilha tão fodida, tão... Eu não vou dizer que é um desserviço para a sociedade, porque isso seria talvez só um exagero fodido, mas se é pelo clickbait, então vocês estão fazendo um desserviço para a sociedade, enfim, foda-se. O ponto é que a maioria das vezes, quando você usa esse argumento de que um jogo não precisa ser bonito para vender, os exemplos que as pessoas dão são exemplos de jogos que não são feios, saca? Eu odeio muito essa ideia de você associar uma certa identidade visual, uma certa característica artística a ser feio, né? E aí, muito provavelmente, isso acaba sendo jogado pro lado do pixel art, tá? Tem muitos pixel arts bonitos, tem jogos que são lindos e são feitos em pixel art, mas tem muito jogo que a pessoa olha, vê que é feito em pixel art, e aí, por causa que o game design é bom ou porque a história é boa, elas falam, tipo assim, nossa, olha esse jogo, ele é feio, mas mesmo assim fez sucesso. Tipo, porra, não, o jogo não é feio, velho, ele só tem um estilo artístico específico. E a máxima disso tudo é, tipo, Undertale, né? Eu queria falar sobre Undertale a respeito desse quesito, que eu vejo muita gente, muita gente falando dessa ideia de, tipo assim, olha só, Undertale é um jogo feio, e mesmo assim fez muito sucesso e ganhou, eu não sei se ganhou prêmio, deve ter ganhado algum prêmio, mas enfim. Undertale ganhou prêmios, o caralho é 4, porque a gameplay do jogo é muito foda, e o design, a narrativa, o jogo fez sucesso e ele pode ser feio, e aí isso significa que se você souber fazer uma boa programação e um bom game design, o seu jogo pode ser feio também e fazer sucesso. Não acreditem nessa porra, Undertale não é um jogo feio, vai tomar no cu. Undertale é um jogo muito bonito e muito tecnicamente bem feito, artisticamente falando. Só que ele é um jogo simples, ele é um jogo muito simples. Ele é um jogo... em questão de arte, ele é um jogo simples. Só que vocês têm que lembrar algumas coisas. Eu quero relembrar algumas coisas pra vocês. E eu vou dizer relembrar porque eu sei que vocês sabem disso. Vocês sabem disso, vocês só esqueceram. Quem fez a arte desse jogo não foi o Toby Fox. O Toby Fox não fez a arte de Undertale. Quem fez a arte de Undertale foi a Temi. E a Temi é uma ótima artista. Ela é muito boa. Ela faz artes incríveis. Ela é uma ótima artista. Então a pessoa que fez as artes de Undertale é uma ótima artista. E fez a arte de Undertale de uma forma que ficasse coesa e tecnicamente bem feita, né? É simplificado? É. Só que a questão é que as pessoas associam esse tipo de arte a tipo feiura, tipo um pixel art mais simplificado ou com uma resolução mais baixa. As pessoas acham que é mais fácil de fazer ou acham que é tipo má qualidade. E aí alimenta na cabeça das pessoas essa ideia de que eu posso fazer um jogo feio e o meu jogo também vai fazer sucesso. Porque Undertale é um jogo feio e fez sucesso. O que não é verdade. Se você fizer um jogo feio, isso vai impactar pra caralho o teu apelo. Vai impactar pra caralho. Não importa o quanto você ache que jogos feios façam sucesso, a maioria, 99% dos jogos que você acha que são feios, são só opinião pessoal, saca? Se você fazer uma perspectiva, se você fazer uma análise numa perspectiva técnica, você vai ver que todos esses jogos têm uma arte técnica incrível, que você não conseguiria fazer. E aí eu tô olhando pra você. Você não conseguiria fazer arte de Undertale. Repete comigo. Você não conseguiria fazer a arte de Undertale. Se você decidisse uma pessoa que não sabe fazer arte e que é só um bom programador, você não tem o conhecimento suficiente para fazer o nível de arte de Undertale. Tá? Precisa ser bom para fazer o que Undertale fez. Eu tô repetindo isso para ficar preso na sua cabeça. Né? Porque estética é importante, cara. As pessoas gostam de ver coisas bonitas. E é óbvio que beleza é algo relativo. Só que existem alguns parâmetros e alguns elementos que eles são tecnicamente, objetivamente, mais bem feitos que outros. Saca? Você tem harmonia de cor. Você tem a ideia de, tipo assim, cores quentes e cores frias. Eu chegar pra você e falar que vermelho e amarelo são cores quentes, enquanto azul e verde são cores frias, não é a minha opinião. Não é questão relativa. Eu chegar pra você e botar a roda de cor e eu disser que duas cores
opostas são complementares, não sei se complementares é a palavra certa, mas elas fazem uma boa harmonia juntas quando elas estão opostas, isso não é opinião. Isso é um fato objetivo, saca? Então, se você fizer qualquer merda, se você fizer qualquer bosta, qualquer porra, não vai ficar legal. Não vai ficar legal. E não vai ter o apelo. Nossa, ai caralho, eu odeio essa porra dessa barba. Mas eu fico parecendo uma criança gorda de 12 anos de idade quando eu tiro. Enfim. Então eu queria fazer esse apelo a essa ideia de que, cara, você precisa sim ter, o seu jogo precisa sim ficar bonito, né? E não acredite nessa ideia de que jogos feios fazem sucesso, porque a maioria dos exemplos que as pessoas falam, elas jogam completamente no lixo o nível de complexidade técnica que foi necessária para fazer aquela arte, saca? Você pegar jogos como acho que é Downwell o nome do jogo. Deixa eu pesquisar aqui. Downwell o nome do jogo? Downwell. Você dizer que Downwell é um jogo feio e que tem uma arte simples e que qualquer um conseguiria fazer uma arte, irmão, não é verdade essa porra. Não é. Você não conseguiria fazer arte desse jogo. Né? Existem técnicas para você fazer esse tipo de coisa. Né? Então, muitos desses argumentos, né, desse negócio de jogos feios versus jogos bonitos, também entram num contexto, tipo, eles ignoram muitas coisas, eles ignoram muitos contextos. Eles comparam, tipo, Undertale a, tipo, sei lá, God of War, um jogo feito por 2, 3 caras, 2 pessoas, não, se você considerar, tipo, o Toby Fox e a Temi. Comparando com, porra, God of War, que foi feito por uma empresa com milhares de artistas fodas que tem emprego e CLT. CLT não, porque não existe CLT no Brasil. Mas que são pessoas muito fodas, profissionais da área. Tipo, porra, você não consegue fazer essa comparação, saca? Você não consegue dizer que, tipo assim, Undertale é um jogo 2D feio e fez muito mais sucesso do que, sei lá, me dá um exemplo de um jogo AAA que deu ruim. Concord, vai. Saca? Que é um jogo bonito também, porque foi feito por uma empresa AAA, ou algo desse tipo. Tipo, cara, esquece essa porra, esquece esse tipo de comparação, saca? Então, o ponto que eu quero chegar é que, tipo assim, você tem que fazer coisas de qualidade, saca? Você não pode simplesmente cair nessa premissa de que você pode negligenciar áreas específicas achando que as outras áreas vão compensar, né? Eu entendo a questão de você não ser bom em tudo, que foi algo que eu tinha falado, ninguém é bom em tudo. Mas você não ser bom, por exemplo, no meu caso, em marketing, você não ser bom em marketing não é justificativa para você não fazer marketing. Você não ser bom em arte não é justificativa para você tentar fazer a programação mais foda possível, o design mais foda possível, o roteiro mais foda possível, achando que isso vai compensar a tua falta de arte, porque não vai. Não vai. E especificamente arte, tá? Eu acho que arte ela é uma área diferente das outras na questão de que ela tem um pouco de peso, vamos colocar... Como é que eu defino isso? Vamos pensar no funil de vendas, né? Eu sei que eu odeio marketing, mas infelizmente fazendo jogos eu tive que esbarrar com áreas de conhecimento de marketing que fizeram com que eu aprendesse algumas coisas. E algumas coisas que eu aprendi é sobre o funil de vendas, né? É sobre você pegar uma pessoa que ela não faz a menor ideia do que o seu jogo existe, e a primeira coisa que você precisa fazer é fazer com que essa pessoa saiba que o seu jogo existe. Só isso. Ela não precisa gostar do seu jogo, ela não precisa comprar do seu jogo. Ela não precisa ter sentimentos bons sobre o seu jogo. Ela só precisa saber que o seu jogo existe. Então, a primeira parte do funil é essa. Que, na verdade, é assim, né? Você tem um monte de gente, e aí você faz com que esse monte de gente saiba da existência do seu jogo. Acabou. Aí, o próximo passo é você fazer com que as pessoas adquiram interesse pelo seu jogo. Elas tenham curiosidade pelo seu jogo, né? E aí, conforme esse funil vai indo pra baixo, então, adquirir interesse, aí depois cogitar a compra, consumir conteúdos, talvez, tipo assim, antes de comprar o jogo, talvez eu acho que eu vou ver uns vídeos no YouTube, umas reviews, porque eu já tô começando a me interessar e talvez eu tô começando a cogitar, pensar nesse jogo, até eventualmente chegar no final da pirâmide onde a pessoa compra o teu jogo, né? E talvez até tenha passos, na verdade,
depois, né? Porque depois que a pessoa compra o jogo, você precisa fazer com que essa pessoa goste do jogo que você jogou e que ela queira, tipo, evangelizar, né? Se ela virar o evangelista do seu jogo, essa é a melhor coisa que você possa fazer, né? Porque aí ela vai começar a trabalhar para você no marketing orgânico, né? Mas a premissa que eu quero passar é que essa pirâmide, ela começa de cima para baixo, e conforme ela vai descendo, ela vai ficando menos superficial, ela vai ficando mais entranhada. Então a arte, a estética, a página da Steam, né, o visual, ela tá lá em cima, a importância dela tá lá em cima, ela tá a importância de trazer a galera pra começar a ter interesse, né? A pessoa que bate o olho na página do seu jogo na Steam, o teu jogo tem que estar bonito, o teu jogo tem que estar bonito, tá ligado? Ela tem que estar visualmente agradável pra a pessoa começar a adquirir interesse, né? Porque senão ela não vai nem olhar o que o seu jogo tem. O seu jogo pode ser o game design mais foda possível. O seu jogo pode ter o roteiro mais pica. O seu jogo pode ter a programação mais complexa. Se ela não passa nem da primeira camada de achar que o seu jogo é bonito o suficiente para ela sequer clicar no link da página da Steam, foda-se o resto, irmão. Foda-se. Não importa. Ela não passou nem no primeiro nível. Saca? Então você tem que ter o apelo. E aí, conforme esse funil vai descendo, a arte, que é a parte, vamos colocar de fora, superficial, ela vai perdendo relevância, e o que vai ganhando relevância é os aspectos internos do jogo. Aí sim entra a programação, entra game design. É o seu jogo não ter bugs, não tá todo bugado, não crashar, né? É o jogo ter game designs interessantes. É o seu jogo ter replayabilidade, ou o nível de engajamento que faz com que o seu jogo, que a pessoa queira jogar o seu jogo até o final. Vamos supor, tipo assim, jogos de campanha, onde você joga uma campanha por, sei lá, 30, 40, 60 horas, né? É você fazer com que essa game design prenda a pessoa dentro do jogo durante essas 60 horas, né? Então, conforme você vai entrando para baixo no funil, aí sim as coisas importantes começam a ser programação, game design, né? Só que se você foca só em programação e game design e negligencia completamente a arte do jogo, a arte está aqui no topo. Você não vai fazer as pessoas passarem do primeiro nível do funil de conversão. Do primeiro nível. As pessoas não vão nem sequer se interessar pelo teu jogo. Saca? Então, é importante que você tenha uma arte da hora do seu jogo. E você vai ter que compensar isso de alguma forma. Se você não sabe. Ai, que merda! Ai! Vou arrancar essa porra dessa barra com um dente. Enfim. Você tem que ter uma boa arte. Né? Você tem que ter um visual interessante. E se você não é bom em arte, você vai ter que compensar isso de alguma forma. Eu pensei, tem mais alguma coisa? Acho que era meio que isso, né? Uma das coisas que eu esqueci de falar, que é justamente a ideia de jogos feios, vamos colocar dessa forma. Se o jogo fez sucesso é porque ele tem um mínimo de estética que fez com que as pessoas passem pelo menos as primeiras fases do funil de interesse, né? E pra você fazer isso, você não consegue fazer isso inventando qualquer merda, né? Se você não é um bom artista, não adianta tentar fazer qualquer coisa e tentar compensar em outras áreas. Não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Faça o seu jogo ficar bonito. De alguma forma. Pague alguém pra fazer isso. Aprenda a fazer arte. Estude. Enfim, dá teus pulos. Não negligencie a arte. Não negligencie, na verdade, nenhuma área. Porque todas as áreas, elas têm a tua importância. Às vezes, elas têm importâncias em níveis diferentes do funil. Programação, por exemplo, ela tem importância ali no meio do funil, né? Que é naquela etapa onde a pessoa se interessou pelo seu jogo e ela comprou. E ela está experienciando o jogo pela primeira vez. Se ela passou pelas primeiras etapas do funil, ela achou o seu jogo interessante, ela achou o conceito legal, ela se interessou, gostou da estética, até chegar ao ponto de ela comprar o seu jogo, se ela joga o seu jogo e o seu jogo tá todo bugado, cara, você perdeu essa pessoa, né? Então, a programação, ela tá no meio do funil, a arte tá no topo, a programação tá no meio, e no fundo você tem o game design, né? O game design é Bom, você tem duas partes do game design, né? Você tem, apesar de que a primeira... Bom, eu vou chamar isso de marketing, na verdade, que é... Algumas pessoas vão dizer que o game design pode estar no topo se o game design for algum gancho específico, tipo assim, um jogo, por exemplo, sei lá, Balatro. Balatro, o game design dele é poker roguelike. E aí você pode dizer que isso é responsabilidade do game designer. O game designer pensou em transformar
poker em roguelike. E isso é o selling point, que é o que faz com que as pessoas entrem no funil. Só que isso não necessariamente é verdade. A premissa é que o game design ele existe, só que quem transforma o game design em gancho é o marketing. O marketing consegue pegar qualquer merda que você faz no seu jogo e transformar ele num gancho para as pessoas entrarem no seu funil. Então, na verdade, não é o game design. Quando você fala que, tipo assim, o seu game design pode estar no topo, não é que o game design está no topo. É que o marketing pegou um pedaço do game design, deu uma invernizada e colocou no topo do funil, né? Mas o game design mesmo, ele tá lá no fundo. Ele tá lá no fundo, ele é o que faz com que a pessoa não quite, não desista do jogo depois de 2 horas. Né? Quase que junto com a programação. Só que a diferença é que a programação, ela é... A programação, diferente do game design, ela é aquela coisa que ela é boa quando você não percebe, né? Quando o jogo tá cheio de bugs, você percebe. Você percebe quando o jogo tá tudo bugado. Mas, se o jogo não tiver bug nenhum, você nem presta atenção nisso. Você presta atenção em outras coisas, né? A programação, ela não é sobre fazer coisas boas. É sobre você não fazer coisas ruins, né? Então, quando você não faz coisas ruins, quando a programação ela é imperceptível, quando eu não penso na programação, tipo, quando eu não penso, tipo assim, cara, como que isso que o cara fez nessa porra? Qual que é a lógica disso? Qual que é a regra disso? Quando você não pensa nisso, é porque a programação foi bem feita. Já o game design não. Já o game design, ele é ativo, né? A pessoa gosta do game design. Pô, esse game design foi bem feito. Esse sistema tá da hora, esse sistema tá legal. Essa gameplay, essa parte do jogo tá dinâmica, tá divertido. Então eu acho que por isso o game design ele tá um pouco mais embaixo no funil, pra converter gente a querer jogar o jogo por 60 horas, né? A programação é o que impede o cara de quitar do jogo dos primeiros 10 minutos, o game design é o que impede o cara de quitar do jogo depois de 3 horas, né? Então, se você negligenciar qualquer uma dessas partes, você fode o seu funil. Você fode. Se você negligenciar a programação, você fode no meio do funil. Se você negligenciar game design, você fode no final do funil. Se você negligenciar música, você fode no meio do funil também. Porque a música... Bom, a música... E aí eu não quero ter que cair nessa ideia de dizer que música é menos importante, porque na verdade é importante pra caralho. Só que a música, ela é... Quando ela é ruim, ela afeta menos do que quando as outras coisas são ruins, né? Se a música do seu jogo for ruim, você pode só mutar. E aí você continua jogando o jogo, né? Ela afeta menos do que se a programação fosse ruim. Mas, em compensação, se a música for boa, ela também afeta mais do que se a programação for boa. Porque se a soundtrack do seu jogo for muito boa, isso traz uma parada muito mais foda que o game design não traz e que a programação não traz. Saca? Ela quase que entra no senso estético. Ela quase que entra junto com a arte de apelo, né? Ela pode estar lá em cima também, inclusive, né? Se você escuta o trailer, né, do jogo e lá tem uma música muito da hora, isso também é apelo, saca? Também tá lá em cima também. A música talvez ela esteja tipo em tudo, né? Ela é algo que entranha todos os pontos do funil, mas que quando ela é ruim ela não afeta tanto, mas quando ela é boa ela afeta muito, né? Então não existe esse negócio de negligenciar uma área achando que as outras vão compensar. Isso não existe. Não existe. É isso que eu queria complementar.